Olá, tudo bem? Mais um encontro aqui no Tá em Casa com um convidado fantástico, um cara que eu admiro muito no mercado. Conheci agora pessoalmente, mas já tinha uma troca, já tinha uma empatia, um tremendo respeito. Mendes Leão, meu novo amigo, meu Satisfação. antigo parceiro de mercado já. Aí, Prazer te receber aqui. Eu e o Léo temos uma grande honra de poder desfrutar desse momento com você. Seja bem-vindo e aqui você está em casa. obrigado, pessoal. A honra é minha, satisfação. Já conheço o Léo de vários anos. Você também, o Langer, né? Não é Langer, não é Langer, né? Já há vários anos, mas pessoalmente a gente nunca teve a oportunidade, né? De se encontrar. Eles não são os leões, viu? É dinossauro. Os caras antigos. Aí, 30 anos pra frente. É legal, legal. Cara, muito bom te receber aqui. Cara, aqui a gente fala um pouco, nosso público aqui é o cliente. O que o cliente espera, a experiência do cliente, né? Aí, Então, assim, a nossa visão, o objetivo do Tá em Casa é justamente dar uma visão, uma nova visão do mercado imobiliário para o cliente. E você faz um trabalho fantástico, você produz, você é um hiper nicho, né? Que a gente estava conversando agora há pouco, e você mostra de uma maneira diferente, tem feito um trabalho aí que inclusive chega a ser referência nacional em visualizações e entrega do mercado de luxo. Eu até quero quebrar um pouquinho esse paradigma de mercado de luxo. Você entrega o melhor. Exatamente, eu quero quebrar esse. Na minha visão, é ter a confiança do cliente. É poder atender com excelência o cliente, seja ele qual imóvel for. Mas eu queria que você me contasse como é que foi essa descoberta dessa profissão e você se transformar nesse expoente que você é hoje. Amigo, antes de começar a falar aí, queria te dar as boas-vindas, agradecer por você ter aceito aí o nosso convite de vir falar um pouquinho em casa, falar sobre o trabalho bacana que você está fazendo. Excelente. Nós já nos conhecemos aí há algum tempo, né? Considero que a nossa amizade saiu aí de uma parceria, né? De colegas de trabalho para amigos hoje que se consultam, se respeitam, né? Uma das principais vertentes hoje no mercado, que é uma das bandeiras que nós estamos mais debatendo e defendendo aí, o Alexandre, é a ética, né? No mercado, a forma como a gente trata o colega, né? E eu posso dizer pelas experiências que tive com você, que sempre foi pautado aí na ética, no respeito pelo trabalho do outro. E como o Alexandre falou, os seus vídeos, eles encantam, né? Eles chamam a atenção, eles geram desejo. E essa é aquela primeira faísquinha que acende a vontade e o desejo das pessoas comprar um imóvel, realizar seus sonhos e fazerem as suas conquistas, né? Então, queria te agradecer e abrir aí para você responder a pergunta do Alexandre. Gente, a satisfação de estar aqui. Muita gente já me conhece dos vídeos, mas pouca gente sabe que é o Mendes Leão. É o Mendes Leão, já vi. E é muito bom a gente chegar numa casa, numa captação para atender um cliente, tanto o proprietário como o próprio cliente, já conhecer a gente. Isso é muito bom. Mas eu sempre evitei essa exposição pessoal, por alguns motivos. Eu sou muito sistemático, mas sou um cara de parceria, né? E quando você é muito visto, você também é muito cobrado. Eu sou cobrado por estar exposto muito forte diariamente, e vira figura pública, né? Essas coisas, eu sempre fugi, mas você acaba tendo essa interação. E é muito bom você interagir com os clientes. O que são os vídeos? Eu vim desse lado do biz e tudo, sou músico. Então eu sempre tive uma criatividade boa nesse lado audiovisual. Mas é 10%. Estava conversando com o Lang aqui, antes de começar. A venda são outros 500. Todo mundo só vê a parte boa, que dá fruto, e muito bom. O meio digital hoje, eu acho que quem souber usar essa arma, tanto do tráfego como de redes sociais, ele sai na frente. Mas a venda em si é 90%. Então, se eu puder encantar o cliente e ele chegar num imóvel meu e já gostando, apaixonado, que é o que eu sinto, tá? Diariamente, cara, valeu,
Aí você tem os outros 90 muito mais fáceis de trabalhar. Então, o que acontece? Eu trabalho com a mão, com dedicação, eu gosto do que eu faço. Eu aumentei meu ticket e diminuí o número de imóveis. Tudo por fazer vídeos legais e o pessoal gostar, e depois eles descobrem que sou eu que faço tudo, drone. Eu quebrei 3 drones para aprender a pilotar o drone, mas eu não faço um trabalho profissional, nunca fiz. É um trabalho artesanal, então eu boto muita força e energia nisso. Então eu aumentei o ticket dos imóveis, diminui a carteira e diminui também o número de corretores, né? Com isso a gente apanha, com isso a gente aprende, com isso a gente cresce. E eu sempre tive o pai do Léo, o seu Geraldo, o Léo, o Langer também, e alguns outros aqui de Brasília, como vitrine. O que eles estão fazendo? Porque eu quero ser igual a esses caras, né? Mas sempre com o pé no chão. E os corretores vinham, não, você tá forte, você podia fazer isso, aquilo, jogar outdoor na cidade toda. Eu falei, cara, não é isso. Porque eu sou muito observador. A questão da minha personalidade, sou um pouco fera da corretagem, tenho um pouco de vivência em outro lado. Eu consigo enxergar muito o lado do cliente. Então, eu pisei o pé no chão, fiz o caminho inverso, trabalhei nos locais onde eu tive mais acesso na carteira de cliente, o tato. Eu cresci junto com esses clientes, 17 anos, e os meus clientes eu senti que eles aumentaram o nicho, foram dando upgrade, né, que fala. E eu fui acompanhando isso. Então, hoje eu estou no mercado do Lago Sul, focando no Jardim Botânico, Dom Bosco, Parkway, e diminuir um pouco o acesso a outras cidades. Porque eu acredito que o que você foca mais, se você for abraçar o mercado, você não cresce tanto. E com isso eu apanhei muito, tive várias dificuldades até hoje eu tenho. Eu acho que eu ainda não estou numa posição que eu queria estar, mas eu sou muito bem resolvido com isso. Não tenho problema em ter 30 corretores. Meu escritório é um estúdio, onde eu faço minhas gravações. Eu chamo o cliente que vira amigo, né? Tomar café, toma um chopp, conversa, fica até às vezes 10 horas da noite lá. É o que eu gosto, o que eu aprendi a fazer. Então, eu acho que cada um tem o seu público, né? Tem o Joel, que é amigo nosso, tem 30, 40 corretores, ele consegue administrar bem isso. E eu consigo administrar da minha forma também. Os coaches ensinam que todo mundo é líder, né? Eu gosto de falar, possa ser que eu tenha pessoas que me vejam como líder, mas eu falo, cara, nem todo mundo é líder. Eu não sou líder. Eu tenho muito problema pessoal e tudo, do meu jeito de ser. E se eu quiser um bom gerente, eu treino um cara bom para ele me ajudar a treinar os corretores. Que eu acho bacana você ter uma pessoa de confiança. Então, nem todo mundo é líder. E você tem que estar muito bem posicionado com isso, saber quem você é. E eu me conheço muito bem. Por isso que as pessoas veem, às vezes, eu tendo muito sucesso na minha área, mas eu falo, o que levou você? Eu me conheço. Eu sei quem eu sou, minhas limitações. Então, isso aí eu consegui destacar bem nessa posição de saber quem é o Mendes Leão, quem é ele, entendeu? Então, não adianta pegar tudo. Na verdade, eu falo mais não do que sim. Sou muito ético. Pode falar que eu sou tudo, menos que errei na profissão. A gente tem que ter bons parceiros, ter um nível saudável de parceria também. Isso a gente vai trilhando, né, lá. Show de bola, né? Eu quero te fazer uma pergunta aqui, quero te deixar aí à vontade de respondê-la assim, de forma mais aprofundada ou não, mas hoje a gente passa por um momento onde a profissão do corretor de imóveis está em destaque, né? E muito por conta das redes sociais, né? Por vídeos, por conta das fotos, das imagens e a projeção que a rede social dá hoje ao profissional corretor de imóveis. Que deu para você, se eu não me engano, você tem mais de 100 mil seguidores, né? Não, 50, 56. Não vai ser mesmo assim, cidade, exatamente. Então, é uma responsabilidade, né? Aquilo que você fala ali, aquilo que você está passando para o seu cliente. Mas o que eu chegar é o seguinte: hoje a gente está na era do Singstar, né? O que a gente vê na maioria das vezes é
corretor chegar numa casória, não, e tal, e muitas vezes as pessoas não sabem a história. Isso, às vezes não tem história. Às vezes o cara tá ali, né, ao Estado e não tem nada de demérito em relação a isso. Mas eu sei que você tem, né, a gente já conversou sobre isso uma vez, você tem uma história bonita, uma história de superação. Você tem uma bagagem, né, que você tem aqui hoje. As pessoas podem ver o Mendes Leão fazendo um monte de venda, o terno, né, bem alinhado, andando de carro, Sabe o sofrimento? V8, bonito pra caramba, fazendo vídeo, um monte de casa, relógio bom, e fazendo boas viagens. Ninguém sabe de onde veio, né, pelo que ele É verdade. para chegar até onde você chegou, porque você já chegou, né? Eu pensei você já venceu, e as suas redes sociais são mais do que prova disso. Então, não sei se isso é um assunto delicado. Não, eu queria falar, é bacana. Isso, mas eu acho que é bom, principalmente para o profissional, né, corretor de imóveis, que muitas vezes está ali passando por uma dificuldade, né, ou numa trilha aí, em um caminho que às vezes já perdeu a esperança, né, e não sabe quem seguir. Às vezes eles escutarem a história de alguém, né, tão próximo deles que venceu, vai ajudar cada vez mais a gente melhorar o profissional aí dentro do mercado. A minha história, eu tenho que fazer um livro. Eu não posso contar ela aqui, porque eu não consigo, eu choro. Eu posso dar uma leve resumida, mas é uma história muito... É porque assim, a gente faz um vídeo legal e tudo, chega na Porsche, no Mustang, os carros é meu. Tem gente que aluga, né? Não aluga não. Mas aí os clientes gostam. O proprietário do imóvel se sente valorizado. Cara, ele fez um vídeo cinematográfico da minha casa. Eu já tive cliente meu que eu fiz vídeo e o cara desistiu de vender. E eu fiquei até feliz, assim, né? Envaidecido. Pô, legal, o cara, valorizei a casa dele. E raiva porque a gente queria vender e ganhar comissão, normal. Vai te dar autoridade, né? Autoridade. Então, os clientes gostam, os corretores, não. Eu sou muito criticado, cara. Então, quando você é vitrine, o pessoal vai te tacar pedra. Então, eu já ouvi falar que o Mendes Leão é metido, é babaca, é rico, eles não fazem parceria. E é uma fábula. Eu acho que quem sabe da minha história, você, o Joel e outros amigos, pô, eu sou um cara que eu vim de uma geração do Correio Brasiliense. Eu não consigo falar que eu choro, eu me emociono. Eu colocava faixa meia-noite, que nem é tão legal. Hoje eu já não coloco faixa, não acho errado também, mas graças a Deus a rede social veio para isso. E 6 horas da manhã eu ia comprar um pão de queijo e as faixas estavam tudo cortadas. E a gente chorava, um desgosto, tanta dificuldade que a gente passou, né? Não consigo nem falar aqui porque é pesado, mas enfim. E já deu sangue, cara. Quando ninguém acreditava em casa, eu filmava casas. E o filme você tá filmando casa não vende, cara é um ano. Não gosto de casa, velho. Vicente Pinto, ó. Hoje eu não trabalho mais na Vicente Pinto, mas só tenho a falar bem de lá. Não trabalho porque aumentou muito, viu, gente? Lá aumentou demais. Qual a cidade mais cara de Brasília? É Vicente Pires. Mas, enfim, aumentei o mercado lá, foi legal, eu ganhei muito dinheiro lá, mas eu quis mudar um pouco o ticket. Então, eu fui metralhado. Eu fazia drone lá, numa época que ninguém fazia vídeo de drone, tudo era eu mesmo. Eu tinha uma Mercedes na época, o pessoal arranhava meu carro lá. Então, eu passei tudo que o diabo amassou, então que o diabo amassou. Mas todo mundo vê Mendes Leão bacana, bem sucedido, mas não sabe a história que tem. Então, foi muito sofrido. Eu já tive corretores que queriam Lago Sul. Eu falei, cara, o sonho americano não é fácil. Você tem que conquistar uma trajetória, uma história, para depois você crescer. Hoje em dia, com rede social, o pessoal tomando Vivance, tomando Zé, é muito ansioso. O pessoal já quer postar um vídeo, já quer ser famoso. E não é assim. Você tem que criar um network não é de graça, você tem que comprar. Os caras chegavam me dizendo, você anda de carro, eu quero entrar, trabalhar com você, eu quero vender. O cara, não é vender.
O cliente, ninguém gosta de comprar de quem vendeu. O cliente não quer você vendedor. Para de vender, bicho. Você vai começar a ganhar dinheiro quando você parar de vender. Respeita o processo. Respeita o processo. O cliente gosta de comprar. Gera o desejo, a emoção. Mostra que o imóvel dele é bom. Que o cliente está comprando agora. Ele vai comprar. Todo mundo gosta de comprar. Ninguém gosta de vender. Ah, ele me vendeu. Pô, o Léo me vendeu uma casa. O cara já fala com... Não, eu comprei uma casa do Lang, velho. Do Léo, o cliente seja feliz, ele comprou. Sua mulher dá dinheiro, quer comprar uma bolsa. Ela não quer a Mary Kay que vai lá na casa dela empurrar e vender. Ah, eu comprei porque a fulana vendeu. E o cliente é isso, venda é isso, é relacionamento de pessoas. Então, quando você cria uma história, cria um desejo, às vezes o imóvel do cara é tão bom, nossa, cara, ele não tá vendo tanto. E a gente começa a mostrar o lado positivo, tem toda uma temática. Aí onde eu entro com os vídeos, com vários arquetipos, arquétipos, mensagem subliminar, uma música que vinha da... Como eu sou músico, eu sei, a música gera uma sensação. Às vezes a casa é um pouco obscura, você tem que botar uma música mais eletrônica. Tudo tem uma mensagem que passa por trás. Às vezes é paradisíaco, é um rancho. Pô, o Casimiro... Eu sou o único corretor de Brasília, eu nem posto isso. O Casimiro, cara, ele reagiu, fez um vídeo falando do meu vídeo, de um racho paradisíaco aqui em Brasília. Foi bem legal, eu nem posto muito isso. A questão do pessoal já fala que eu sou exibido, né? Aí, enfim, mas ficou legal. Procura no YouTube Casimiro reage rancho paradisíaco dos Leões. Aqui em Brasília, bem legal. Então, essa temática é boa. Usar a rede social como um benefício. Pô, ela tá lá, é de graça. Aí entra o tráfego pago. Eu tenho até cuidado em fazer tráfego pago. Porque agora quem faz sou eu, né? Tive que estudar, não queria. Não queira fazer tudo. Fazer tudo é bom? Não. Você é corretor, tudo é empreendedor de imobiliária. Não adianta você querer fazer vídeo e tudo. Mas assim, o cara tá fazendo muito tráfego pago e tava aparecendo muito para as pessoas erradas. Eu fui estudar o tráfego pago. E eu tenho até cuidado no que postar. Porque eu tenho gente que eu silenciei, que eu não aguento, cara. A pessoa me posta 10 material no feed por dia. Isso irrita o cliente, porque se a minha esposa comenta, nossa, fulano postou, não aguento mais. E ainda meu cliente pensa a mesma coisa. Aí posta tudo. É tudo sem post. Porra, isso é um saco, cara. É muito chato. Até isso eu tenho que cuidar. Pô, postou lá um vídeo desse carrossel de foto, bacana, deixa para outro dia. O cara posta um monte de coisa, 300 stories. Pra... 30 dias sem postar nada. Rede social é o seguinte, para crescer o algoritmo é bom, maravilhoso. Pô, mas você só tá pensando em crescer, em ser famoso. E o cliente? Porque o meu Instagram lá, a maioria é cliente meu, cara. Então, assim, e tem públicos e públicos. Você pega uma blogueira que tem 100, 150 mil seguidores, pô, tá lá a classe que não vai comprar imóvel, tem manicure, tem bichado, o pessoal tá... Não, a gente trabalha focado para ter um nicho de clientes bons, bem peneirado. E aí é onde entra você saber o que postar. E postar só imóvel, profissional, também é chato pra caramba. A pessoa compra de quem? De pessoas. Ele gosta de você ver, quem é esse cara que eu vou comprar? Meu filho, família, uma viagem, né? E ele tem esse intuito que está comprando de uma pessoa. Se eu te der hoje 2 milhões, Wander, você comprar um carro bom, a Ferrari, eu já sei onde você vai. Ali no aeroporto, naquela loja X. Você não vai naquele outro lugar ali, entendeu? Porque aquele público que gerou autoridade, você já conhece, são pessoas, você sabe o profissionalismo. Então, assim, a rede social é muito boa, cara, é muito perigosa, que eu vejo gente todos os dias fazendo muita coisa errada, que afasta os clientes. Então, eu conheço também bons corretores que não usam a rede social, e o cara vende todo mês. Então, é perfil, não adianta você querer ter o perfil do Léo e trabalhar da mesma forma que ele trabalha, que não vai dar certo. É perfil. É verdade. Essa análise de público é interessante, porque a gente vê muito corretor, e é muito bom ver você falar isso, porque tem muito corretor despejando conteúdo de forma aleatória e não reconhece nem mesmo o público.
Tem muito corretor que por falar, é simplesmente por falar. Ele está alimentando o ego dele muito mais do que entregando informação, entregando um conteúdo útil para quem o assiste. Porque tem muito corretor que quando você vai olhar o público dele é corretor. E ele está mostrando que é imóvel, está querendo vender para corretor. Tá? Esse desconhecimento, essa primeira camada, e é muito legal você falar que você parou para estudar. Essa humildade sua é admirável porque você reconheceu a sua deficiência e seguiu, né? Você superou novamente, né? A tua história de resiliência e de superação, ela é constante. E o Léo colocou muito bem, você já é um cara de sucesso, já é um profissional de sucesso, já é um profissional referência, tá? Reconhecido pelo chão. Exatamente. Por quê? Porque parou e estudou. O que mais me chama a atenção aqui, sabe, Mendes, você parou e teve a humildade de se reconhecer primeiro antes de ir para a rua. Tá? É interessante ele dizer isso, porque ele reconheceu a limitação e da tua limitação você fez tua força. E querer estudar, porque sempre eu quero aprender. Um cara que eu almejo, tem uma experiência boa, eu vejo que é de família e tem sucesso, é o Léo. Onde eu vejo o Léo? O Léo sempre está estudando. Cadê o Léo? Está em São Paulo. Cadê o Léo? Tá na conferência. Cadê o Léo? Foi pro exterior. O cara tá fazendo... Ele precisa disso, Léo. O Léo não precisa, cara. O cara é um dono de imobiliária que tem 40 anos. Assim, se for ver... Aí eu vejo fulano, ciclano, não gosto de falar mal de ninguém, mas enfim. Os caras palestrando, dando curso. E tem gente pagando, e tem consumidor, né? Vai consumir. Ele tá errado? Não, é aquele negócio que a gente tá conversando. Não tá errado. Ele pode fazer isso? Pode, é certo. Aí já é a questão da cabeça de cada um, né? Isso é importante. E o mais importante, a gente também estava nesse bate-papo, porque aqui a gente está em casa, né? Então a gente conversa antes, prepara o programa antes. E é interessante, porque hoje, como a gente está vivendo muito de imagem, né? E eu acho interessante que as pessoas te criticam pela imagem, mas te admiram também pela imagem, né? Então, na realidade, as pessoas querem te copiar um pouquinho, uma certa inveja nisso aí. Mas o nosso público, ele não está preparado para consumir o nosso serviço. É impressionante, eu falei isso aqui numa entrevista anterior, tá? Ele não pergunta quem é o Mendes Leão. Né? E o trabalho que você faz é justamente o que você falou. Teu nível de resistência, você é quebrado pela rede social. Porque ele já se reconhece em você, então ele já gosta do teu trabalho, ele já gosta do imóvel que ele está visitando, então ele já quebra um pouco a resistência. Agora, a maioria dos proprietários ele não está preparado ainda para analisar quem é que está prestando o serviço. Exato. Qual é a história que levou o Mendes Leão a ser essa referência de mercado e o que o Mendes Leão está realmente entregando. Está entregando muito mais do que um vídeo. Está entregando muito mais do que uma locução, uma música. Está entregando uma experiência de consumo completa. Exatamente. Então, na realidade, eu até fiz uma campanha lá na imobiliária, não sei se vocês viram, por fora uma bela viola, por dentro pão bolorento. Né? Então, o cliente, nós estamos numa época de imagem, e essa imagem ela encanta e decepciona ao mesmo tempo. Profissionais como você, e você tem a minha admiração, você sabe disso. Antes mesmo de nós nos encontrarmos, eu já te respeitava e te admirava muito. Admirava não, admiro, corrigindo do bom português. Tá? É importante que a gente se coloque isso para quem está nos ouvindo, nos vendo aqui agora, que tem que observar melhor o profissional do mercado. Essa história que o Léo falou, assim, a tua história de superação e de crescimento, ela tem que ser valorizada. Tem que valorizar. Hoje, o cliente, eu acho que pelo fato dele ter sido, entre aspas, notificado a trabalhar nesse qual durante muito tempo, ele quer saber o quanto você vai ganhar dele e qual é o ritmo. Exatamente. Ele vai dizer, mas o fulano está importando. Isso, sabe? Mas não é que o voo passa para ele
meu diferencial em relação ao fulano, né? O que o fulano está trabalhando com esse preço e a gente não consegue trabalhar com esse preço. O que esse cara vai entregar é o barato que a gente vai ser caro, ou é o caro que hoje, né, proporcionalmente, comparativamente é caro, mas que lá na frente ele vai entender que foi barato, né, pela entrega ao longo do processo. Porque devido a as pessoas serem leigas na transação imobiliária e nas os inúmeros riscos, né, que a transação imobiliária proporciona, muitas vezes nós somos mal vistos por estar protegendo ele. Né? Exatamente. A gente está protegendo. Não faz assim, porque assim pode... Não, mas não vai acontecer. Calma. Eu já vi acontecer. Eu faço isso todo dia. Né? Então, se você me contratou a minha consultoria, Confia, né? Já aconteceu com Sem te cortar, Léo, eu achei interessante o Mendes falar que eu digo muitos não. perfeito. Exatamente. E eu acho que tem uma técnica para dizer não, né? Tem aquela técnica negativa, mas tem o não positivo. Eu estou do não positivo. Quando você diz um não, eu percebo que você diz, estou cuidando de você. Teve cliente que já me abordou, comprador. Léo, eu quero um proprietário que esteja sangrando, galinha morta, pra gente ir lá e terminar de matar. Eu falei, amigo, outra imobiliária pode ser que te ajude, eu não vou ajudar. Se eu ver o proprietário em dificuldade, eu vou ajudar o cara a fazer uma boa venda, a vender o imóvel dele com excelência, com toda a energia que eu puder. Eu já não pego uma carteira com muitos imóveis, então eu vou conseguir focar nisso. Eu não vou pegar um proprietário que está com uma grande dificuldade e pegar um comprador para terminar de matar o cara. Ele se sentiu envergonhado e essa mesma pessoa, depois de um tempo, deixou o imóvel para vender comigo. Porque o mundo dá volta, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. A gente estava até conversando sobre isso. Você tem que ter coragem. Não, E é muito mais fácil. Sucumbir o dinheiro. E imóvel é o seguinte, raramente a gente viu gente que comprou imóvel e perdeu dinheiro. Raramente. Só dependendo, se você for procurar um estelionatário, uma grilagem, algo ilícito, é muito difícil o cara comprar um imóvel e perder dinheiro. Então, assim, geralmente as pessoas que compram, ela consegue ter um capital para isso. A pessoa junta metade da vida dela para comprar um imóvel. 10, 20, 30 anos. E a imobiliária tem uma responsabilidade muito grande em tratar o bem da pessoa. Eu na casa de alguém, Parque Way, Águas Claras, Noroeste, o imóvel, eu falo isso para os proprietários, às vezes eles não entendem. E essa geração passou do Correio Brasiliense, de faixa. Faixa hoje funciona, mas você tem redes sociais com potencializar com tráfego pago muito forte, com a visualização do imóvel, com audiovisual muito forte. Meus pais estavam em Portugal, 70 anos aposentado. Se entrar uma casa boa, ela comenta. Ela manda com 70 anos, idosa, a minha mãe. Então, assim, mudou aquele pessoalzinho de domingo, comprava Correio Brasileiro. Os proprietários têm que entender isso e valorizar e saber a história de quem está por trás do seu imóvel. Então, não é que tem 30 corretores que vai vender, né? E tem uns mitos também, né, Léo? O proprietário da casa de X milhões acha que vai vender em 30 dias e aconteceu, já vendi, o Léo já vendeu, assim. Mas geralmente demora, o ticket aumenta, né? Diminui a procura. Exatamente. Agora, antes de começar, Léo, como que você vê as pessoas tratando os imóveis de alto valor, né? Hoje eu vejo uma banalização mesmo dos imóveis bons, dos imóveis caros, dos imóveis bonitos. Tem vídeo de todas as imobiliárias, de todas as qualidades que os corretores querem fazer, né? Porque o imóvel está lá para isso. E aí fica o cliente sendo bombardeado por aquele mesmo imóvel, trabalhado por inúmeras formas diferentes.
e a gente sabe que ele não vai gerar nenhum tipo de interesse, né, Exatamente. no proprietário. Eu costumo brincar que é o seguinte: o pessoal está vendendo Porsche Conex como se fosse banana de casa. Exatamente. Tem algum problema, mas não é a forma correta de vender um artigo de luxo. Você precisa gerar interesse, precisa gerar valor. E saber até onde você pode chegar. Tem um senhor tradicional, quando vou citar o nome dele, todo mundo em Brasília conhece ele. Tem uma casa no Lago Sul memorável, 40 anos. E a secretária dele pediu para avaliar a casa para uma possível venda. Eu fui na casa desse um palácio, coisa mais cinematográfica do mundo. Eu vi que eu não tinha condições de vender a casa dele. Até o valor, acho que não tem valor maior que essa casa. Porque é um nível de network que eu ia encher linguiça, fazer um vídeo maravilhoso, ia dar 300 mil comentários, mas eu acreditei que eu não consigo vender a casa dele. Você tem que reconhecer às vezes, a casa dele é um palácio, cara, italiano, coisa moderna, uma chácara inteira, enfim, e a pessoa muito conhecida. Mas eu recuei. Para quê? Quantos alunos você viu dessa casa? Pois é, eu recuei porque, primeiro, zelar pelo meu nome. Porque se você não vende, você é o culpado. Você jogou na mídia, a minha mídia é forte. Eu já falei isso para vários proprietários. Vou pegar a sua casa, todos os corretores vão ver. Você está preparado para fazer essa peneira, para blindar a gente, para assinar uma exclusividade? Então, enfim, eu decidi não pegar, porque eu já sabia onde ia dar. E deixei com quem entende, né? Então, tudo para eu chegar no mercado do Lago Sul. 6 anos atrás tinha gente. Leão, você tem que estar no Lago Sul. Você tem... Cara, eu posso trabalhar um outro imóvel lá, mas não no momento. Eu criei uma sequência de atendimento, de carteira, de network. O network não é de graça. Todo mundo acha que vou chegar perto do Thiago Miranda, que é amigo meu, para ter network. Não, cara. Você tá ali para você tá sugando a pessoa. Não é de graça o network. Então eu aprendi com isso e fui criando a minha carteira de cliente, um história, uma autoridade. Agora que eu vim começar a história da Mendes Leão, depois de 17 anos, está começando agora, com calma, fazendo boas parcerias, sem atravessar ninguém, sem pegar foto de W Imóveis e bater lá, né, Léo? Essa questão ética é importante. Foi bom até você tocar nesse assunto. Você dá no imóvel. E é interessante, porque aqui na mesa, enfim, nós somos parceiros, nós somos amigos, né? Fazemos negócios juntos. E essa questão ética, ela está muito latente hoje no mercado. Né? Entrou uma nova geração, a gente, vamos dizer aqui, nós somos a velha guarda, né? E a gente percebe que mas a gente percebe que essa nova geração, ela está usando uma palavra muito forte hoje, que é o mercado agressivo. A gente entendia a agressividade como um mercado proativo. A gente sempre foi, todos nós aqui somos profissionais muito proativos, mas a gente nunca cruzou a linha da ética, da moral, né? A gente sempre buscou um ao outro no intuito de crescer e de fornecer a melhor solução. E nunca, eu não me lembro, sinceramente, nós tivemos um almoço, né, Léo, semana passada, onde nós tínhamos lá 8 empresas e todas se respeitam, todas se admiram, e a gente nunca cruzou para o meu sucesso eu preciso falar mal do seu. E isso está se tornando muito comum. Você me falou que você... uma inversão de valores, na realidade. E na realidade a gente percebe que, por exemplo, esse Dr. Geraldo, eu me lembro, só fazendo um retrospecto aqui, o nosso primeiro programa foi com o Dr. Geraldo, eu passava lá no Hotel Nacional e eu olhava lá a Aguiar de Vasconcelos. Eu falei, gente, um dia eu quero chegar a esse ponto. Não, eu lembro mesmo, sério, eu lembro da sala do Dr. Geraldo lá em cima, tá? E lembro disso com muito carinho, e receber o Dr. Geraldo, de ser amigo do Dr. Geraldo. Do Hotel Nacional? Era no hotel, naquela galeria do Hotel Nacional. Eu lembro. Era o escritório lá. Então, assim, a gente construiu história, mas a gente nunca passou essa barreira. Você me falou que é muito criticado, né? É muito
assediado, muito apontado, né, de uma forma negativa por outros corretores. Mas de tudo que eu conheço da tua história, Mendes, muito pelo contrário, eu só tenho admiração e respeito por você, porque eu sei o caminho que você percorreu. Foi um caminho de luta, foi um caminho de conquista, né, de resiliência. Mas eu queria que você me contasse, esses profissionais negativos, tá? Vamos chamar de profissional negativo. Na realidade, não são profissionais. Mas esses profissionais negativos, como é que eles te impactam? Como é que eles estão lidando com você? Como é que você está evitando isso? Como é que você expõe isso para o teu cliente? Esse pessoal já me cansou muito. O que eles seguem a linha de raciocínio? Eu estou fazendo o que o Cresce não vai me condenar. É lícito o que eu estou fazendo. Vou dar um exemplo. Você tem uma clínica odontológica. Você também é dentista. Você pode montar uma barraca na frente dessa clínica. Eu chego em um paciente para não dá seu telefone. Você quer botar lente no dente? Você tem esse direito. Mas é ético? Não. Da mesma forma acontece na corretagem. Essa abordagem. Esses dias um cliente meu pediu uma projeção inteira no Dom Bosco. Eu fui passando com o meu corretor de carro, vi uma casa sozinho no terreno, falou, vamos ver, de repente esse pessoal quer vender, né? O preço tá bom, né? Bate palma lá, tá aí com a imobiliária X. Ah, eu sei quem é. Peguei o telefone e liguei. Você faz parceria, cara? Claro, faço, né? Você e tudo. Mas nem todo mundo tem essa decência de fazer isso, né? Aquela história lá da impressão, você quer... também. Você quer contar ou é melhor nem contar aquela história lá? Fica à sua vontade, você está em casa. Só os atores. Mas não, a maioria, como você falou, em vez que o João fez, é pegar o telefone e ligar para o parceiro e falar, olha, eu estava fazendo uma captação, você é transparente. Eu estava fazendo uma captação, me deparei com essa casa e fiquei sabendo que você está vendendo. E tem exclusividade ou não, cara, não importa. O cara está trabalhando na casa. E bacana do proprietário quando faz isso, pede não, liga. Aí a parceria. Mas o que a gente vê nesse caso, você nem sabia que é o mercado. Mas o que a gente vê no mercado é os corretores identificam a casa que está vendendo E vai. vamos lá para tirar de você. Assediar o cliente. Deixa eu vender também. E o proprietário, ele sabe quem está indo lá. Isso, e ele fala, Tem esse perigo. isso é em benefício do proprietário. E não é. Não, eles alegam que, gente, Não, quanto mais gente tem catador na minha empresa, eles fazem isso. Ele tem esse direito de vender? Tem. Ele tem direito, mas será que está indo para o caminho certo? É sazonal? Esse cara vai durar 17, 20, 40 anos no mercado agindo dessa forma? Que isso irrita, né? Esse cara que faz isso comigo, eu não faço parceria. Interessante que Então, isso ser visto no código de ética do corretor. Eu estive no Cresce uns dias atrás, enfim, o pessoal da fiscalização, está previsto no código de ética a computação de cliente. Isso é ilegal, tá? Dentro previsto no nosso código de ética, mas é uma ação frequente contra os bons profissionais, enfim. Mas eu estou te perguntando isso, sabe por quê? Porque a minha visão é que o cliente, e aí pode ser que seja uma falha nossa, tá? O cliente tem que perceber que nós estamos ali não para inviabilizar, nós estamos ali como um verdadeiro escudo, um defensor do bom negócio. Entendeu? E eu sei o trabalho que você faz e o tanto que você defende o teu cliente. Você acabou de citar uma história. Você não estava ali para matar o cliente. Você está ali para agregar valor, para aumentar a segurança e o bom negócio ser feito, né? Então, em vez de talvez o nosso erro, e a gente tem até que o nosso desafio coletivo aqui é mostrar isso para a sociedade de como defender um mercado mais ético, mais claro, uma entrega superior, né? Por isso que eu queria perguntar para o Leão. Leão, como é que você está trabalhando com isso, amigo? E ensina. Vender imóvel não é tão fácil como as pessoas imaginam. Tem um pessoal que já treinou uma equipe e tem uma sequência de venda muito boa. Mas vender imóvel são várias vendas que você faz que dão errado para uma venda dar certo. Então, a conversa com o proprietário,
Ah, mas a gente pode fazer que você não assina exclusividade. A maioria a gente assina exclusividade. Tem imóvel que, né, por várias outras questões, não tem exclusividade. Um exemplo é o construtor. Ele faz ali já contando ganho, gasto imobiliário e tudo, e ele é um cara que não dá exclusividade. Mas também o construtor deixa aberto para várias imobiliárias, e a gente já observou que demora muito a vender. Essa questão que você perguntou da ética, como que eu trabalho com isso, eu tento dar um passo para trás, de observar quem é a parceria. Porque eu faço muita parceria, e o leque de negócios precisa da parceria. Não existe isso do corretor imobiliário trabalhar sozinho. Não. Eu tenho vários amigos maravilhosos de mais de 10 anos que eu sempre fiz parceria. E você tem que ter essas pessoas e saber com quem você está trabalhando. Um exemplo, porque tem imobiliárias que ligam, lá essa casa é de 5 milhões, vamos, quem é o cliente? E a gente vai estudar e ver, é aqueles clientes daquela longa história, que eu não sei nem se eu queria entrar nesse assunto, de repatriação. Ele não sabe nem o que está, de aporte financeiro, de pedras preciosas. Então, a imobiliária, pô, se o Léo me ligar, não é puxando a sardinha, não, você, Léo, vou mostrar para não vou nem perguntar nada, porque eu conheço. Quando você não conhece o parceiro, você precisa fazer uma entrevista. Porque tem casas que a gente vai mostrar que o proprietário gasta R$1.000 para levar o seu cliente lá. É 180 da piscina, vai pagar o jardineiro, 2 empregadas. Poxa, a casa é enorme. O cara preparou a casa todinha pro Leão levar de uma imobiliária que eu não conheço, o cliente dele lá. Por isso eu, cara, quero saber quem é o cliente. A responsabilidade é minha, o cara confiou, ele me conhece. Aí já aconteceu da gente ficar com dó do corretor, de ficar entrevistando, não chega lá, o proprietário começa a conversar com o cliente, ele olha para nossa cara, cara, meu Deus do céu, parei tudo, eu saí lá da minha empresa. Então, assim, precisa ter esse diálogo com os corretores, com a imobiliária. Às vezes tem, às vezes não tem. Eu conheço muita imobiliária também que não faz parceria com todo, não abre para todo mundo. E precisa ser assim mesmo. Ou você conhece, ou a pessoa dialoga, cara, é o deputado X, é o fulano de tal, é aquele, não, tranquilo, né? Então, a peneira precisa ser feita, a parceria precisa ser feita. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Todo mundo tem espaço, eu não sou o melhor, o Léo não é o melhor, tem bons corretores também, tem boas imobiliárias. No Brasil, a maioria dos meus amigos são excelentes, são ótimas imobiliárias. Os caras vendem muito mais do que eu vendo. Entendeu? Mesmo eu tendo muita visibilidade em rede social, mas não é o sonho americano, é 10%. 90% é venda, é conquistado, é unitário, é uma guerra, é uma luta diária, é constância. A rede social ajuda na constância para praticar a venda. É isso. É importante, eu acho muito importante, Alexandre, a gente isso é como eu trabalho em mercados internacionais, né? Trabalho lá nos Estados Unidos. Claro, cliente para entrar na casa de pessoa é super identificado. O RG, seu PF, Social Security lá que tem. E em muitos casos, comprovação de renda. Exatamente. Porque, cara, não é uma brincadeira. A gente não pode pensando de visitar não. Não, você trabalha no nosso BEPAL existe uma responsabilidade. Quem que eu estou colocando na sua casa? Exatamente. Se não quiser, Não. e as pessoas acho que não pararam para pensar nisso. Quem está frequentando a sua casa? Você já reparou que o cliente comprador real, ele tem dificuldade em falar. Ele abre. Não, cara, eu vendi aquela casa ali, aquele apartamento na 300 Sudoeste. Ele abre, é fácil. Preciso ter uma casa, né, de valor agregado mais alto. O detalhe que a gente olha, eu queria ter essas visitas, se ele encaminhasse umas fotos da O comprador passa. Por questão de segurança. Assim, nada mais que justo. Sim, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente começar a criar, vou chamar de barreiras, né? Mas Seleção. São seleções, né?
seleções, porque, cara, eu não posso levar uma pessoa, Alexandre, pra passear na sua casa. O especulador, né? Curioso. Ah, mas ele tem o direito de ver o imóvel. Cara, tem, mas o proprietário também tem direito, não sabe. Esse direito é muito. Esse direito é muito subjetivo, né, Léo? Eu acho que você concorda comigo. Porque o direito de ver o imóvel. E tem uma outra coisa. Você tem o direito de ver o imóvel para uma possível compra. Não para uma especulação. Por quê? E a responsabilidade que a gente tem, é importante dizer, tem clientes que verão esse vídeo, tá? O corretor, nesse momento, ele é a primeira barreira de segurança do bom negócio. Então, essa seleção que a gente está falando aqui é justamente o que você precisa para valorizar o seu patrimônio. Porque nessa seleção, nessa triagem, o nome disso eu acho que é triagem, é o termo correto, tá? De clientes, é a primeira barreira, porque nós estamos entrando na intimidade, no lar, onde você é na segurança, onde está seu patrimônio, e seu principal patrimônio é a família. Então, essa ferramenta chama-se corretor de imóveis, gabaritado, treinado, profissional, preparado para lhe fornecer esse serviço. Então, não é uma barreira. Não, eu estou excluindo o comprador. Não, não é isso. A gente está fazendo uma segurança do bom negócio. É a forma de abordagem com o cliente. Se você explicar com calma, e souber explicar com educação, na minha imobiliária a gente faz um cadastro, essas casas de alto padrão, e mostrar para o cliente a empatia. Se a casa for sua de 10, de 11, de 20, né? Você também ia pedir esse cadastro para poder visitar a sua casa, para saber quem está indo. Ele, é mesmo. O comprador real, ele não se nega, né, galera? Ele não se nega. Então, você mostrar isso, todos que eu pedi o RG, fiz o cadastro, e a gente pesquisa e descobre na hora quem é o cliente, até deu certo, comprou, né? É real. Existe também o cliente, mas você julga seus clientes? Não. Aquela lenda do senhor de Havaiana, fazendeiro, que chega e compra, existe. Eu já vendi assim. Mas conversando, 2 minutos de conversa, você descobre quem é o cliente, cara. Só na conversa, no modo de falar, as perguntas certas, você saber fazer as perguntas certas. Cada um tem cada história, né? E teve um cara que toda vez me ligava, um cliente, ele, quer ver essa casa? E eu tava, estou em atendimento, vou marcar, né? Não, quero ver agora, você não quer me vender? Aí ele ligava. Esse cara é estranho. Aí no outro dia ele ligava, dá pra ver agora, eu sei o que, até dá, mas eu tenho que ligar, esse proprietário não quer vender e tudo. Só que ele fala algumas palavras, a gente treinado, mais de não sei quantas horas de atendimento. Falei, esse cara é comprador. Pedi para um corretor meu atender o meu cliente, peraí, liguei, pode ir pra lá que eu tô indo pra lá. O cara, ele foi de propósito, ele chegou num gunhozinho todo estourado. Aí eu conversei 1 minuto com ele, tratei ele muito bem, cara. Peguei café, rapaz, essa autarquia, eu sou brincalhão, os clientes brincar aqui, você vai comer a picanha e tudo, e ele olhando assim, me disse, ele foi pra me acabar com a minha raça, né? Porque toda vez ele ligava, esse supetão, ele não gostou dessa casa não, inclusive falou na frente do proprietário, né? Eu falei, meu Deus, peguei uma casa, o Douro, mostrei, essa eu gostei. Eu falei, a gente pode ver ela amanhã, tal hora. Mandou pra esposa dele tudo. Chegou com um carro de 1,5 milhão no outro dia. Eu falei, eu sabia que ele tinha. E comprou na hora. Comprou uma cerveja lá, mandou bater o contrato enquanto eles tomavam cerveja. Ainda comprou o carro do vendedor lá na hora dele, né? Brincando. Até hoje ele me pede cerveja, esse cara. Caramba, minha cerveja. Então existe você saber fazer essa peneira, porque tem isso. Mas exceção, eles estão conversando para isso como se fosse uma regra. É a regra, não pode julgar. Não, Exceção. exceção. Você tem... E isso quando a gente não conhece, porque a maioria dos clientes que compram também são de carteira. Aí você já sabe, é o dono de supermercado, é o comerciante, tudo aí. E, gente, imóvel de alto padrão, luxo, todo mundo acha que é ladrão, é político. Não, cara. O cara trabalhou 30 anos ali, comprou um comércio, comprou um lote, vendeu, revendeu, faleceu, os filhos herdaram, montaram um bom negócio. Trabalha muito. Trabalha muito, muito. Os clientes meus, do Léo, esse pessoal do Casas de Luxo, ponta de... O pessoal que eu conheço que mais trabalha.
trabalha até hoje com 70, 80. Rapaz, então não existe janta grátis, né? Então a gente tem que valorizar o imóvel, o patrimônio desse senhor. Ah, mas ele é milionário. Claro, o cara deu a vida por isso. Vamos valorizar, vamos. Eu falo para meus corretores, eu dou treinamento, para de vender. Você só quer vender, vender. O cliente não quer, ele quer comprar, quer fazer um bom negócio. E também comprar. Exatamente. É isso aí, é isso aí. Ah, e assim, é importante essa visão, porque é o seguinte, coloca a gente naquilo que eu sempre falo entre vocês, a gente é ferramenta de sucesso do cliente. A gente não é realizador, eu não gosto muito da expressão. A gente não vende imóvel. Não vende imóvel. A gente vende informação. Exatamente. O que eu faço gerir pessoas. Exatamente. E expectativas para que a gente possa chegar ali um denominador comum que seja um bom negócio para todos. Só é bom negócio quando é negócio bom para todos. Agora eu vou dar uma pausa. O pai do Léo me contou uma história, cara, e essa história é muito legal. O Léo acho que era jovem, sempre trabalhou com seu pai. Você nem trabalhava com seu pai, né? Né? Nunca, né? Então, Não podia não estar lá. Né? ele estava em uma negociação na imobiliária, onde ele sentou o comprador e o vendedor. E os dois discutindo o preço, ele lá no meio, até que ele viu que o que estava dificultando a venda era a comissão. Ele falou, ué, mas os caras não querem me honrar, eu juntei os dois, fiz uma boa apresentação e tudo. Aí ele, gente, eu vou levantar aqui e sair. Aí o pessoal assustou, por quê? Porque quem tá atrapalhando aqui sou eu. A imobiliária é minha que tá atrapalhando você. Eu vou sair, vocês dois esperam de fechar o negócio e eu não quero nada não. E pegou e saiu. A pessoa ficou com vergonha, foi, Léo? Conversou entre eles, fechou a venda ali e acertou a comissão. Então a gente não tem que ser o atrapalhador, é o facilitador. E reconhecer isso. E eu também sou igual o senhor Ronaldo. Quando eu vejo que eu tô... Cara, eu saio, dou um passo para trás. Ele pega o imóvel, igual dessa celebridade aqui do Lago Sul, eu não quis pegar. Eu ia atrapalhar ele. Porque chovia de gente lá, eu sei o que eu ia fazer com a casa dele. Ia dar muita especulação. E não ia vender, porque ele queria um valor também e imaginava, milionário, que nem em Alphaville, São Paulo não tem, que eu nunca vi. Então, assim, coisa de novela, uma fábula. Então, sabendo disso, eu poderia ganhar milhares de visualizações no YouTube. O canal lá é forte, Instagram, mas eu não quis. Não é o objetivo. É fazer um bom trabalho, criar um... Então, quando o seu propósito não é isso, você abdica de likes, curtidas. Você falou tudo, propósito. Mais seguidores, métricas de vaidade, para realmente você ensinar aquilo que é o seu objetivo final. O seu objetivo final, sim, é o do cliente. Você entendeu o que era ali, você não vai ajudar o cliente. Você fez o certo. Olha, desculpa, realmente não consigo lhe ajudar nisso. Você podia vislumbrar uma oportunidade de você se dar bem em cima do imóvel dele, que é o que eu vejo acontecer em grande parte do Lago Sul. As pessoas estão usando os imóveis bonitos para gerar conteúdo e gerar autoridade em cima de um produto que muitas vezes não é nem o nicho de mercado. Nem o público dele. Nem o E na verdade é o que eu falei para você, né? Tem muita gente... Exatamente. Exatamente. Tem gente que está alimentando o ego com post. O imóvel Perdendo tempo, né? Mendes, me conta uma coisa. Quem é Mendes Leão? Me conta um pouco da tua história. Eu vou explorar um pouquinho aquele lado emocional seu. Você vai fazer um chorar aqui. Me conta aí. Cara, eu sou um brasiliense, batalhador. Meus pais são daqui também. Minha mãe é da Paraíba, meu pai é mineiro. Cresci com a família mineira. Tenho dificuldade de emagrecer, porque eu gosto da comidinha mineira também. Tenho meu filhinho, fez 4 aninhos agora, sou um milhão de corujas, até choro se falar dele. E sou um cara simples, família. Em vez de badalada, fim de semana não acheado. Até acho que o corretor tem que se divertir também. Eu prefiro família, fazer meu churrasquinho, gosto de carro, gosto de coisa mais tradicional, mais família.
E eu sou muito cabeça dura. Eu acredito muito na minha visão de negócio e eu vou até o final. Mas você tem que ser inteligente. Se estiver dando errado, eu dou um passo para trás. Você tem que ser observador. E eu sou muito observador. Eu já trabalhei várias pessoas comigo, observei perfis. Eu sou muito bom de detalhar perfil. E tem corretores que vêm trabalhar com a gente e você vê que ele tem um perfil de abrir a imobiliária dele. E tem corretores que eu conheço até hoje que trabalham em grandes imobiliários e o cara é bom, é destaque. Então, lá, se é autônomo é bom, depende. É o seu perfil. Porque eu conheço corretores que estão em imobiliária de 30 anos e os caras, o melhor lá, ganha dinheiro, que se ele for sozinho, ele não consegue. Então, isso é perfil. Eu falo, cara, você é muito bom, abre seu escritório. Então, eu tento passar por isso. E às vezes também por isso que eu, Mendes Leão, não cresci tanto. Porque tem gente que fala, cara, o número de compartilhamento, de visualização, você era pra estar igual o Cléo Paz, que é amigo meu, gente boa demais lá do Espírito Santo. Mas Brasília, o pessoal tem que entender, tem um lado geográfico. Que ele chega a um ponto X. E eu nunca quis trabalhar a nível Brasil. Porque eu não queria essa autoridade de ter tantos seguidores, ser igual uma blogueira, porque eu não sou blogueiro. Igual a gente tá no meu escritório aqui vendendo imóvel. E aí na corretagem ele aparece várias oportunidades. Eu conheci muita gente bacana em São Paulo, conheci gente construtora, e ele te dá um leque muito bacana para isso. Então, você vai voltar no número geográfico. Brasília tem um número X, você consegue um número X de seguidores. E eu percebi que aumentar a partir disso, aumenta se você abrir fora da regional. E aí eu vejo gente trabalhando o Brasil inteiro. Ele não quer vender imóvel, brother. Ele quer crescer rede social. Se eu pudesse, eu tinha mais de 100 mil. Se eu tivesse aberta no nível Brasil. Porque eu sei que eu faço um vídeo legal e dá muita visualização. Se eu abrir um tráfego pago, que a gente sabe fazer isso, ele se perde. É muito bom. Mas o propósito não é só isso. O propósito, cara. Ficar torrando dinheiro com tráfego pago para isso é bacana. Então, tudo é um processo. Que eu nem dizer, eu cresço junto com o processo. Eu estou há muito tempo fazendo um serviço muito maçante, só que contínuo, porque eu acredito nisso. E daqui 10 anos, eu vou falar 10 anos, eu vou estar bem velho. Eu não vou falar a minha idade não, gente, mas eu sou mais velho daqui da Lua, sou eu. Mais do que isso, será? Mais do que longe. Então eu quero estar daqui 10, 15 anos na corretagem e ter os bons clientes. Não adianta eu abraçar todas as cidades de Brasília, porque eu não vou conseguir entregar resultado. Vai ser ótimo meu canal, tudo, mas não vai me dar resultado, não vou conseguir vender. Só se eu entrar num lado que eu não quero, ter 30, 40 corretores, ter que liderar a equipe, que é algo de perfil. Eu não tenho esse perfil, eu sou muito bem resolvido com isso. Eu tiro o chapéu direto pro Joel, que ele tem esse perfil, ele é líder, palestra, o cara tem 30 corretores, ele consegue, e o pessoal dele vende todo mês. Isso é bacana, é perfil. E já vieram corretores falando, pô, você tem que ser igual. O cara não tem. Ele tem a personalidade dele, a família dele, o jeito que ele foi criado, as metas dele, e tem um negócio aí pro pessoal, né? Às vezes eu coloco uma meta muito alta, que é a meta que está dentro de mim, e a gente gosta de tentar alcançar. Mas eu não posso pegar o meu objetivo, a minha meta, e pular de goela abaixo no corretor meu, pô. Porque ele tem outros objetivos. Verdade. Às vezes o objetivo do cara era em outro lugar. Não. E eu falo, cara, eu não vou treinar o cara para fazer isso, deixa ele botar a meta dele. Eu posso auxiliar o cara, eu boto a meta, alcançar. Vou fazer uma pergunta um pouquinho cabeção. Mais importante. É muito não quer. Então, quando ele sabe o que ele não quer, ele começa a se. Como é que fala? Não tem situação. Não, lógico. Ele vai volta. Ele já sabe que ele não quer, amigo. Então, ele não vai para aquilo. Eu vou te fazer uma pergunta que é ligada exatamente a isso que o Léo falou. O que é sucesso para o Mendes Leão? Cara, o sucesso para mim é fazer o bom para os meus clientes e eu estar bem na minha casa. Pode falar o que for de mim, eu durmo no travesseiro bem demais, acordo bem. Se eu quiser sair daqui e ficar com meu filho, eu posso. Isso é sucesso. Porque eu já fui um cara também. Gente, todo mundo erra, eu já errei. Eu já trabalhei de domingo a domingo. E, pô, você tem que tirar um dia na semana, 2 dias, descansar.
Corretores, viaje com a família, curta a sua família. Eu já vi corretores morrendo no Covid, muita gente estava desesperado. O que é atrativo a comissão, brother? Às vezes sua conta tá zerada, no outro dia você tem 10 mil, 50 mil, 150 mil, 350 mil, a gente já ganhou com a venda. Então isso é atrativo, isso seduz. Aí o cara fica doido, compra um carrão, quer luxar. Então, enfim, o sucesso para mim, eu ter tempo com a minha família e conseguir dar demanda nos meus clientes. Porque eu me sinto um pouco frustrado às vezes de não entregar aquilo que os caras almejam. Pô, você é o Mendes Leão. Pô, eu já cheguei em vários lugares. Cara, você faz uns vídeos legais e tudo, você vai vender em 30 dias. Eu falo, não, vou vender a sua casa em 30 dias, bicho. A sua casa vale 18 milhões, velho. Eu já vendi em uma semana, em 24 horas, em um dia. Uma vez eu brinquei com o João, cara, você vende 24 horas, um dia eu consegui, depois começou a dar certo. Mas demora, cara, é mentira. É o sonho americano, vamos pro Lago Sul lá, a comissão é X. Cara, demora, pô, tem casa que demora 2 anos, 6 meses. Claro que com as estratégias certas, o nicho certo, às vezes a casa tá no preço bom e vai do mercado. O mercado dá um leve melhoradinho, não, os juros caem. E comprar imóvel, aproveita, agora, comprar imóvel é agora, o juros está alto, os juros vai começar a cair, aumenta a procura, o imóvel sobe. Então, quem for comprar imóvel, a hora é agora. Então, eu procuro em ter sucesso nisso, ser um sucesso dentro da minha casa, ser um exemplo para o meu filho e ser um exemplo para meus clientes, com a honra, com a honestidade. Todo dia eu falo, não, eu já perdi vários negócios, comissão, que eu dei um passo para trás. Eu vi que eu não ia aguentar. Você tem a impressão que você ganha mais dinheiro dizendo não? Exatamente, com certeza. Com certeza. Pergunta: como o Mendes Leão virou corretor de imóveis? Cara, na realidade eu comecei bem antes desses 17 anos. Um amigo meu empresário. E por quê, né? Porque é o seguinte, nas nossas mudanças, né, a gente sempre vê que o corretor, muitas vezes, ele cai lá de paraquedas. Depois ele vai criando o gosto e o interesse pela profissão, mas muitas vezes ele cai ali porque ele não tem uma outra opção. Então, eu queria saber como é que foi você. Eu comecei, inclusive o primeiro imóvel que eu vendi 2 imóveis. E eu nem era corretor. E eu vi que eu teria esse potencial. Um amigo meu empresário, eu vendi 2 apartamentos dele, nem sabia o valor de comissão e ele me pagou uma comissão muito alta. E na época eu achei, foi o que, uns 20 anos atrás isso. Aí depois que eu fui tirar o crédito, eu comecei a mexer com isso. E eu vi que eu tinha um lado de um tato de negócio muito bom. Minha mulher até falou, cara, você tem muita paciência. Eu falei, não, eu vi o cliente. Ela, cara, eu não teria a paciência que você tem, não. E eu sofri muito no começo, que depois que eu tirei o crédito, eu fui trabalhar na Lopes Royal. Excelente, tenho nada para falar mal. Mas vinha 30 clientes, eu atendi os 30 clientes. Isso foi ótimo para mim, não foi ruim. E não vendia. Porque eu comecei a entender, eu sou muito observador, eu comecei a ter várias horas de atendimento. Eu colocava faixa na rua, todo mundo que ligava eu queria atender. Isso é igual, eu saía de manhã e chegava tarde da noite. Até que eu fui pelo cansaço. O cansaço me fez um burn profissional. Eu fui cansando e fui começando a peneirar, a fazer boas captações, a falar não, a saber trabalhar o imóvel, atender menos clientes, mas com efetividade, escutar o cliente que eu não escutava. Ah, eu quero um apartamento no Noroeste. Não, cara, você tem que entender o que o cara quer. Então, aí eu comecei a ter sucesso nisso. Um dos melhores, sem bater na meta, sempre era o primeiro, sempre o primeiro. O dia que eu saí, a gerente minha chorou, não queria que eu saísse, mas eu vi que eu já tinha que trabalhar sozinho. Eu tenho um lado meio pessoal, então eu vi que eu sempre fui sozinho. Depois eu fui ter corretor e tudo. Mas sempre me dei muito bem e nunca foi fácil. Todo mundo que vem trabalhar comigo eu falo, cara, não é fácil. Não, mas você ganha dinheiro e tudo. Eu falo, cara, mas você vai fazer o que eu faço? Porque eu faço isso. Aí eu tomo 2 energéticos, cara, eu não aguento andar com você não. Eu trabalho mais que todo mundo, porra. Eu trabalho mais que vocês, eu estudo mais que você, eu faço curso, eu viajo, eu quero entender.
Pô, a minha esposa cansou, cara. Teve uma época aí, eu não lembro, foi em 2007, 2006, não tava vendendo nada. Não era da manhã editando vídeo. E ela chorava, oh, meu Deus, Deus abençoe meu marido. O coitado tá acreditando que vai vender a desgraça desse jogo. E tá editando lá, todo feliz, cara, nerdzão. E o vídeo ficava lindo, ela, meu Deus do céu, que vídeo lindo. E a nada vendia, eu acho que ele não acreditava tanto, nem o proprietário acreditava. Mas foi sofrido, eu já passei necessidade de acreditar tanto. E muitos anos atrás, meu pai no exterior, aposentado, toda hora pedia dinheiro. Até que um dia eu falei, cara, não vou mais pedir dinheiro não, emprestado. Eu vou com tudo, isso aí. E não foi legal. Aí eu aprendi com a minha esposa a ser um guerreiro, cara. A se virar o verdadeiro leão, entendeu? Porque é fácil pro cara que pede ajuda. Pô, eu não peço esmola. Então eu passei nesse trancos e barrancos, eu não consigo contar que eu choro. Eu falo, deixa meu pai lá, aposentar, não. E fui sozinho, eu e minha esposa. E aí você vira um leão. Mas eu virei um leão sem passar perna em ninguém. Porque quando o corretor tá na necessidade, ele faz tudo, cara. Engana o cliente, passa a perna, ele força um pouquinho mais, faz uma venda ruim, depois o cara se arrepende. E eu não ia. Mas Deus abençoou que eu fui pelo lado honesto, que eu acho que Deus abençoou que deu certo. E eu sigo até hoje. Eu já peguei várias oportunidades da Over. O corretor, não, cara, a gente vai ganhar 1,5 milhão. Cara, se o proprietário concordar, eu faço. Bacana. É honesto? É. Mas ele vai ter que saber. Não, ele fala no final. Eu falei, cara, faz isso aí, eu não vou fazer, não. Eu não faço coisa errada, cara. Pode falar mal, mas você é arrogante, você é grosso, eu sou grosso mesmo, tudo. Mas eu não faço, cara. Eu não dou todo menino. Tem nome limpo. Nunca fui processado no CRES, não tem nenhum processo. Pode falar que eu sou babaca e tudo, mas eles não vão conseguir falar que, igual o Bolsonaro, né? Que eu sou corrupto. Podem falar mal de mim, mas eu sou... Não preocupa não que a gente compartilha esse sentimento. É, cara, então... E é isso, esse é o Mendes Leão. Eu já passei por trancos e barrancos. Quem vem trabalhar aqui é novato, eu falo, cara, procura outra profissão, não é fácil. Você só vê, o cara calcula o valor da comissão, acho que é fácil. Tá encantando, né? Tem que... Eu demorei anos para conseguir chegar onde eu tô. Então, assim, cara, você tem muito dinheiro, é mais fácil. Network, poder, status, pessoas, se você tiver muito dinheiro, é muito mais fácil percorrer esse caminho. Ah, não, então, cara, procura uma profissão paralela. Você tem que ter uma renda. O corretor, ele precisa de uma renda paralela, né? Senão o cara fica 2, 3 meses. Se as contas vêm todo mês. E não é esse sonho todo, entendeu? Quer trabalhar com aluguel? Bacana, mas se organize para trabalhar com aluguel. Tem uma equipe boa, porque dá problema. Tem corretores ótimos, com mais de 1.000 imóveis na carteira. Você deve ter também, né? Isso é antigo. É bacana, é renda passiva. Mas seja organizado, senão nem entre nesse ponto. Não entre. Se você não for organizado, você vai ser processado. O inquilino vai te você vai ficar sem dormir. Seja bom nisso. E eu explico tudo isso. E eu não sei se eu tenho um perfil de apresentar. O pessoal fala muito comigo em box. E ele é você mesmo. Cara, sou eu. E eu respondo todos. E manda gente toda semana. Deixa eu trabalhar com você, eu não sou corretor e tudo. E eu explico as dificuldades. Porque depois que a pessoa entra, às vezes ele fez uma venda, mas ele acha que é um sonho muito forte, né? Então a gente tem que explicar as dificuldades, porque vê um momento ruim e o cara perece, né? Todo mundo somente. Exatamente. Pode que o cara vai ganhar. Só esperança. É interessante. Sinceramente, Você sabe que assim, eu olhando aqui o Mendes falar, o brilho da armadura, porque ele é um guerreiro. O brilho da armadura dele é construído na dor. E o guerreiro já tá um pouco abatido já. Então assim, mas na realidade é o seguinte, essa construção do profissional, ela, que parece, ela não se dá pela venda fechada. Ela se dá pelos negativos que construíram ele. Eu quero te dizer o seguinte, os insucessos
Talvez tenha moldado o teu sucesso. Moldar o teu sucesso. Eu vou contar o que eu nunca contei em lugar nenhum. Vou preparar pra chorar aqui, vou chorar. É porque muita gente... Uma época eu comprei um Porsche e eu era um dos poucos corretores. Hoje já tem uns corretores tudo bem. E eu atendia de Porsche. E um cara falou uma coisa muito pesada comigo. Eu falei, cara, você não me conhece, velho. Você não sabe quem eu sou. Eu vou fazer o teu chorar de casa, hein? Não faz esse recorte depois no YouTube, não, hein? Cara, quando eu decidi não pegar dinheiro emprestado pra ninguém, trilhar sozinho, eu passei muitos apuros, né? E minha esposa é de prova. E um dia eu falei, cara, eu sou marrento, eu acredito muito nas minhas metas. E aí a gente ficou muito mal mesmo, muito mal financeiramente. E eu falei, eu não aceito perder. Eu acredito na vitória de quem é guerreiro. E aconteceram situações que eu precisei de um dinheiro X para jantar, né? E minha esposa foi comprar uma coisa no supermercado e faltou dinheiro. Ela voltou chorando para casa. E a partir desse dia a chave virou. Eu falei, não aceito ser derrotado. E aí eu não aceitei. E eu falei, eu vou dar a volta por cima. Então eu acordo, tô falando, não tô contando a história, eu ia contar, senão eu choro. Mas aí eu vi ela. Eu vi ela chorando, eu não consigo contar. E aí eu falei, cara, eu não aceito isso. Aí eu fiz um pacto, né? A gente faz pacto com o diabo, eu fiz um pacto com Deus. Eu falei, Deus, eu não acredito nisso, cara. Eu acredito que todo mundo nasceu para vencer. Todo mundo tem uma história. E eu ajoelhei, falei com Deus e fiz um pacto, um desafio. E nessa semana eu vendi, cara, mas eu vendi. É um passe de mágica? Não, eu acho que foi a fé. A fé também, o cara tem que ter fé, mas ele tem que trabalhar. Pô. Eu não gosto de igreja, esse pessoal fica falando de fé e dá dinheiro. E vai vencer. Não, eu acredito no trabalho. Eu trabalhei pra caramba. E eu fui merecedor. E minha mulher chorou quando viu. E teve um cliente, eu até vou contar isso aqui. Léo, eu vou pagar em espécie, cara. Você aceita sua comida? O cara, tá doido? Tô precisando de dinheiro, cara, claro. E ele, vem cá, eu vou disfarçar. Pegou um saco de lixo, encheu de comissão dentro. Casa no Parkway. Amarrei o saco, cheguei em casa, joguei no espelho da minha mulher. Aí desabou de chorar. Na semana, né? Tinha passado uma grande necessidade. E aí eu vim, cara, lutando, sofrendo, mas posicionando a minha forma de trabalhar. Pô, eu passei tudo isso, cara. Eu vou abrir mão desse meu jeito de ser? Não. Então, sempre fui muito fechada da minha forma de trabalho. E não aceitei qualquer tipo de pessoa sentar à mesa comigo. Pô, tem que pagar o preço. Se quiser me escutar para ir pelo caminho certo, ele vai se dar bem. Teve corretor que eu treinei e vendeu 6 casas em 2 meses. Me escutou. Aí o cara, eu sou observador, eu sei o que funciona. Não veste essa roupa, não fala isso. Para de postar isso. Para de frequentar tal lugar. Fala não pega esse imóvel. Não faz isso. Ele, por quê? Cara, eu não sou líder. É melhor, eu vou ter dificuldade em te explicar. Escuta o que eu tô te falando, faz, eu vou fazer. E o cara deu certo. Aí cresceu o olho, tudo, enfim, cresceu. E falou, você é muito bom. Montou seu escritório e saiu. Então, e outros vieram e tudo. E aquele ninja do podcast falou um negócio legal. Não queira dar opinião para quem não te perguntou. E às vezes a gente quer ajudar. E eu fui dar opinião. O cara faz isso. Pelo amor de Deus, aí, para de fazer isso. E o cara me bloqueou, ficou com raiva. E a minha esposa, tá vendo? A pessoa não te conhece, você é um babaca. Não dê opinião para quem não perguntar. É diferente quando você faz uma palestra, o cara paga para ele aprender com o Léo, com você, com o Anjo. Ele tá indo na sua palestra. Agora, eu chegar, eu não faço mais isso. Antigamente eu errei muito. E o cara, vou te ajudar, deu certo comigo, faz isso. Cara, olha, esse bicho é doido, esse cara é um babaca, tá sonhando. Então, assim, eu parei. Se tem gente que pede ajuda e tudo, eu falo, cara, pode, vamos ver aqui, vai por esse caminho,
dá um passo pra trás. Pô, conheço o cara que vende Águas Lindas, o cara é rico. Ele, pô, vou trabalhar. Não vai, cara, continua lá. Você é bom em Águas Lindas. Pô, tem um corretor, o cara começou a fazer os vídeos igual o meu lá. Ele é um sucesso, velho. Eu elogiei ele. Cara, eu gosto de você demais, velho. Eu até choro falar de você. O cara é um sucesso. Eu não cresço o olho de vir pro alto padrão. Você pegou a máquina. Pegou ele ali. Eu com esse cara do Lago Sul que ele não perde pro médio padrão. Você vai tirar seu foco. Tem imobiliárias bacanas em Brasília que eu vi. Eles não trabalham o padrão mais baixo. Eles estão certos. Então, cada um é nichado. Eu falo, cara, se você vende bem kitnet, a parte hotel continua. Você tem que entender, eu sempre gostei de casa, apartamento, casa, cobertura. Então, eu foquei nisso. Foca no seu produto. Eu não posso chegar com um cara que tem 40 anos de Lago Sul, o Léo sempre morou no Lago Sul, e mandar ele para Águas Claras. Ele não vai conseguir vender Águas Claras, pô, porque ele é incompetente? Não, o nicho dele é outro, pô. Você morou a infância toda onde, Léo? No Lago Sul, entendeu? O cara vende Águas Lindas, pô, continua lá. Pô, e o cara é próximo, se ele for pro Parkway, ele vai passar raiva, necessidade. Então, a arrogância, ela tem que ser menor que a inteligência. Você tem que ser inteligente, né? Tem que saber ouvir. 6 anos atrás, todo mundo queria que eu trabalhasse Lago Sul para fazer vídeo lá. Eu não quis ir, porque eu não estava preparado. De pessoas, de equipe e tudo. E agora que a gente foi para lá. É um mercado fácil, Léo? É o mais difícil que tem. É o mais alvejado, mas ao mesmo tempo o mais prostituído. É verdade. Porque poucos conseguem sustentar a máquina. Você ficou, cara, vai gastar dinheiro. Vai. Tem que ter. Mas peraí, Fazer relacionamento, você vai gastar dinheiro. Vai investir. mas eu acho que a história, tanto do Geraldo, né, da Aguiar, das Vasconcelos, da família, né, quanto a sua, mas é muito claro que os valores, os verdadeiros valores de honestidade, né, se sobrepõem a esses modismos, a essa especulação, a essa falta de ética, né? Vamos dizer assim, são valores perenes que permanecem, né? Por isso que eu fiz questão de apertar um pouquinho o Rapaz, pessoal do Jiu-Jitsu, não assista chorando. Cara, é um Grace Barra. Tirei a faixa preta aqui agora. Entendeu? E falou, cara, desculpa te falar, mas comunicou muito comigo, que é o seguinte, só ele sabe. Sim, Exatamente. sim. Se você sabe que é o seguinte, tem gente que fala pra mim, mas pra você fica fácil, você já apareceu dentro da empresa. Nossa, amigo, Não. sucedeu um cara, o senhor Geraldo. Rapaz. Pausa. Você sabe o que o seu Geraldo faz há mais de 40 anos, cara? Eu sei porque a gente fez, nós fizemos uma mentoria juntos. Vocês entrevistaram o seu Geraldo. E eu fiz uma mentoria com o Léo antes da sucessão. Eu acompanhei o processo. E o conflito assim, não é nenhum conflito. A responsabilidade de lidar isso diante da família, diante da empresa, diante do pai, do mercado, o nível de expectativa, o sofrimento do Léo era muito angustiante para quem gosta, quem é amigo dele, era muito angustiante. Mas eu acho que toda a estrutura familiar, os irmãos, né, o próprio pai, tudo deu muito suporte, muito apoio para ele se sentir seguro e está desempenhando maravilhosamente bem a liderança. Competência. Eu falo o seguinte, você teve, né, sua cruz, né? E você, eu tinha, e vamos lá, a gente entende que pelo menos essa a gente superou. Então, quando você passa tudo para trás, ficou fácil. Exatamente. Porque já passou. Então, fortalece, né? Fortalece, mas eu digo assim, você que passou, você não quer deixar outras pessoas cometerem o mesmo erro, às vezes que você cometeu, ir pelo mesmo caminho. Hoje você tendo a noção de que você pode
colocar uma ponte, né, para uma pessoa que você gosta, que você tem admiração e que você está vendo que tem potencial, mas que não está usando todo esse potencial, você vai no intuito, né, e na bondade, né, Generosidade. a generosidade de ir lá e falar, cara, não faz isso, bicho, eu fui por aí. Não deu certo. Mas é o nosso erro, porque o erro nos construiu. Cara, o erro nos construiu e só o erro vai construir esse cara. Ele vai ter que tomar na cabeça. Tá beleza. Por mais que a gente queira pular essa etapa, em algum momento ele vai precisar saber vocês. A dor, né? Né? Quando a gente fala, eu estudo muito isso você também, são 10.000 horas. Não lembro. 5 anos. Não. 10 anos. Exatamente. É isso aí. Então, é 10.000 horas de dedicação Contínuo. contínua, de estudo, de entrega, né? de foco, de coração. Então, é isso que vai construir, o que construiu o sucesso, né? O Mendes Leal, o sucesso do Alexandre, o sucesso do Léo, né? E de várias outras pessoas aí que estão nos assistindo. E eu falo para vocês, sem medo, há 5, 8, 10 anos atrás, nunca da minha vida eu estarei sentado aqui, conversando com vocês. Isso foi um trabalho Que foi construído e feito. internamente para superar algo que eu precisava superar se eu quisesse evoluir. Uhum. Não só na minha produção, como pessoa. Isso que atrapalha a pessoa. Né? Eu digo, para você ser um bom profissional, você precisa ser uma boa pessoa. E antes de você virar um bom profissional, você tem que se tornar uma pessoa melhor. Exatamente. Então, esse caminho ele é individual. Exatamente. Eu nunca vou passar pelo mesmo caminho que você nunca vai passar pelo mesmo caminho que eu. Mas eu posso te ajudar a passar melhor pelo seu, e você pode me ajudar a passar melhor pelo meu. Não. Eu acho que todos nós estamos aqui. Tá, é isso aí. É uma troca, né? Não, trazendo aqui um pouquinho, brincando um pouquinho com o Mendes aqui, é muita hora de chão para chegar na faixa preta. Rapaz. É muita esfrega para poder chegar na faixa preta. Então, eu acho que... mas é muito legal ver a tua história, saber, como é que eu posso dizer, confirmar. Como eu era um admirador teu, uma pessoa que já te respeitava e te respeita, e ver aqui agora essa tua história é muito legal, fico muito feliz. Obrigado. É muito bom ver que essa seleção... Eu até fiquei muito envaidecido, porque quando a gente pensou em trazer aqui o Mendes pro programa, né? Mandei uma mensagem, falei, pô, você aceita e tal, né? Ele falou assim, para você e pro Léo eu vou. Por essa história, de saber quem que tá nos bastidores aí, né, cara? Saber a história. E já me falaram muito bem de você também, cara. Obrigado. Falaram que ele é bom de tecnologia, cara. Ó, você tem que falar sobre isso também, cara. Você vai entrevistar isso, né? Eu vou tomar a liberdade de estar aqui já nos finalmente, né? A gente não fez isso em nenhuma outra entrevista, né? Conversa. Mendes Leão, o que remete a você a palavra tá em casa? Qual é a sensação que te traz essa palavra, essa expressão? É o que eu falei. A maioria trabalha uma vida inteira para isso. Tá em casa, né? Tá no seu melhor conforto. Tá na intimidade. Tá num lugar especial, né? Todo mundo quer trabalhar tudo, mas o melhor local é estar em casa, né? Tem gente que roda o mundo todo. Um exemplo, quem nasceu em Brasília igual eu nasci, eu já fui para vários países. Cara, eu adoro estar na minha casa. Cara. É muito bom estar em casa, do seu conforto, do seu jeito, da sua rotina. Isso é muito legal. Então, tá em casa
é estar na intimidade, é estar com boas pessoas. Você não vai botar na sua casa quem você não gosta, né? Estar com alguém especial, ter sentimento bom, né? Ó, saindo daqui eu vou ver meu filho, minha esposa, então tem esse sentimento bacana, né? E muita gente sai de uma casa para vender, para ter isso também, para ir para um local melhor, maior. Os filhos cresceram, já viajaram, ele quer ir para um lugar menor porque ali vai ser o conforto dele, né? Então tá em casa é isso, tá na intimidade aí. Pô, maravilha. Eu ligo no blog, obrigado, gente. E eu quero que você saiba que aqui o que a gente quer é proporcionar aos nossos convidados e às pessoas que estão em casa justamente essa sensação, né? Que as pessoas se sintam bem aqui, ouvindo o que a gente está trazendo aí para contar um pouco da história, né, e da trajetória das pessoas e certamente trazer mais informação e mais educação, né, para o nosso mercado. Então, sei que posso contar sempre com você aí, saiba que pode contar comigo também, sempre que preciso. É isso aí, valeu. Não, é legal. Mendes, quero te agradecer você ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Honra são palavras, já é uma palavra antiga, mas eu sei que você acredita muito nessa palavra. Muito, bastante. Então, aqui realmente é um ambiente que é para ser acolhedor, aqui é para ser um ambiente em que a gente tem a conversa reconfortante, que a gente pode expor aqui os nossos melhores, os nossos piores. Aqui a gente pode chorar. Chorei. E a gente pode chorar, bem-vindo, porque aqui a gente é verdadeiro. A gente quer justamente, para quem nos assiste, entregar esse sentimento verdadeiro, de entrega verdadeira, para que tenha uma melhor experiência imobiliária. E conhecer o outro lado. Exato. A gente quer mudar a visão, sabe? Acho que essa visão está um pouco conturbada, um pouco, né, embaçada, sabe? E trazer um profissional como você aqui, eu acho que vai ser de grande utilidade para quem nos assiste e vai mudar a visão do mercado imobiliário. Venha sempre, aqui você está em casa. Parabéns pela iniciativa e eu falo, os bons têm que se unir. E é bom ter um ambiente saudável, de gente honesta, tradicional, de família, porque o mal também se reúne, né? Para falar mal, para atacar, para os proprietários achar que todo corretor tem problema. E não é, né? Qualquer profissão tem seu lado, medicina, enfim, tem seu lado bom e o lado ruim, né? Então, tá com gente nobre, com gente boa, aí são os leões de verdade. Querido, muito obrigado. Obrigado. Venha sempre. Obrigado, Lácio.